Olá, queridos irmãos e irmãs, e chegou dúvida nova aqui para mim e dúvida daquelas que vocês gostam muito, difíceis e complicadas. Vamos ver então? Olha só. Como é possível que anjos tivessem filhos com mulheres, conforme ensina Gênesis 6, versículo 2? Eu sempre achei esse texto meio estranho, mas, ao que parece, tinha de fato ali forças malignas atuando. Pode fazer um estudo detalhado para aprendermos mais lições desse texto? Muito obrigado, querida irmã, que deixou pra gente essa pergunta complicada, mas boa, e você também tem esse espaço. Aqui nos comentários desse vídeo tem um espaço aberto para você. Deixe perguntas, deixe dúvidas, claro, deixe também elogios, comentários, isso ajuda muito aqui o nosso canal. E claro, a sua pergunta pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal, ok? Antes de te explicar isso, já vai deixando o joinha, deixa o like para abençoar o nosso trabalho. Se você estiver gostando dos nossos vídeos, ou então assiste o vídeo todo, gostou, deixa o like para abençoar o nosso trabalho, ok? Não sei se você já me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou te ajudar a entender esse tema em detalhes, ok? Vamos então para a minha lousa de explicações, aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Gênesis capítulo 6, versículo de número 2, diz o seguinte: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que dentre todas mais lhe agradaram. Esse é o texto que causa muita dificuldade interpretativa dentro da Bíblia. E de fato, Gênesis 6:2 é um texto de difícil interpretação que necessita de diversas ponderações. Não é um texto que você diz assim: sim, é isso. Não, não é isso. É algo que precisa de ponderações para que seja minimamente compreendido, sem absurdos interpretativos, como nós vemos muitas vezes. Então, o foco aqui, inicialmente, ele recai em descobrir quem seriam os filhos de Deus, que são mencionados aqui nesse texto, e quem seriam as filhas dos homens também mencionadas nesse mesmo versículo. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora, em detalhes para você. Então preciso que você fique até o final, porque esse estudo está denso, mas eu prometo não utilizar linguagem complicada, mas vou passar de uma forma aqui que você consiga realmente compreender. E nós vamos começar falando do contexto, então, dessa expressão filho de Deus aqui no Velho Testamento. E é nesse momento que você se inscreve, ok? Olha só, estamos entregando aqui para você estudos bíblicos todos os dias de segunda a sexta, às 15 horas. Então você só tem a ganhar gratuitamente aqui no YouTube. É só fazer sua inscrição, ativar as notificações e ser muito abençoado e abençoada por esses estudos. Olha só, a primeira coisa que se faz necessária aqui é a definição de quem são esses filhos de Deus mencionados, que desejaram e tomaram para si as filhas dos homens. E eu começo isso te explicando uma grande confusão que as pessoas fazem. Preste bem atenção nessa parte. À luz da revelação do Novo Testamento, esse conceito de filho de Deus é que eles são aqueles que receberam Jesus Cristo em sua vida, não é verdade? Como ensina João 1,12. Preste bem atenção. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, está falando de receber Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os que creem no nome de Jesus Cristo. Então preste bem atenção. O que o apóstolo João ensina é que filho de Deus, aqui na revelação do Novo Testamento, é somente quem recebe Jesus Cristo, perfeito? Sendo assim, quem não é filho é apenas uma criatura de Deus. Perfeito? Criado por Deus, pessoas criadas. Filho é quem recebe Jesus. No entanto, aqui que está a confusão. Esse conceito só foi conhecido após Jesus Cristo. Então imagine que você não tenha o Novo Testamento. Você não iria saber esse conceito. Antes de Cristo, então, esse não era o conceito exato de filho de Deus. Isso é importante compreender. Nesse caso, nós devemos então compreender a expressão filho de Deus como criatura de Deus lá no Velho Testamento. E ela podia ser aplicada, por exemplo, a homens. Homens são chamados ali de filhos de Deus, até mesmo para seres celestiais também são chamados filhos de Deus. Observe o texto de Jó, capítulo 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Nesse caso aqui, filho de Deus está sendo aplicado
para seres celestiais, possivelmente anjos. Sabendo disso, então, agora, nós podemos examinar pelo menos 3 interpretações sobre quem são esses filhos de Deus em Gênesis. Sabemos que a expressão pode ser aplicada tanto para seres humanos no Velho Testamento, como para anjos também. Agora, quais são então essas 3 interpretações? Fique comigo até o final, eu vou te dar as 3 interpretações, bem resumidas, de uma forma que você entenda, e depois eu vou analisar cada uma delas e te falar qual que eu acho que é a melhor. Vamos lá então. A primeira, então, interpretação mais aceita aqui por teólogos é que esses filhos de Deus são uma designação para os setitas. Vou te explicar isso em detalhes. Então, dentro dessa primeira interpretação, ela aponta que esses filhos de Deus seriam setitas, que é um nome dado aos descendentes de Sete, que é ali um filho de Adão. Ou seja, seriam pessoas aqui, esses filhos de Deus, que vieram da descendência de Adão através do seu filho Sete. Nesse caso, o texto bíblico estaria então fazendo um contraste entre a linhagem de Caim. Por quê? Porque as filhas dos homens então seriam mulheres da descendência de Caim, dentro dessa interpretação, e os filhos de Deus seriam descendentes de Sete e, por sua vez, descendentes de Adão. Se essa interpretação estiver correta, o foco dela estaria em mostrar como que esses setitas, que seriam então um povo justo, e aí nesse sentido estaria sendo utilizado aqui filhos de Deus, né? Criaturas de Deus, mas vindos de uma linhagem justa, eles se envolveram com as filhas dos homens, que no caso aqui seriam as descendentes de Caim. Isso gerou então uma mistura de famílias que por sua vez gerou uma maldade sem precedentes na terra. Por quê? Porque uma linhagem então que estava vindo ali numa pegada mais justa, vivendo corretamente diante de Deus, se mistura com uma linhagem de Caim, que é uma linhagem de homens e mulheres malignos, e isso gerou então uma influência dos malignos nos justos, gerando aquela grande maldade que depois culminou no dilúvio. Essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação vai dizer que filhos de Deus aqui nesse texto de Gênesis 6:2 são na verdade anjos. E é uma interpretação aí que o pessoal gosta muito. Vamos analisar? Olha só. A segunda interpretação então aponta que eles seriam anjos que estavam aqui na terra e que tiveram relações amorosas com mulheres, e inclusive geraram filhos delas. Seres humanos que a gente podia dizer aqui que são híbridos. Partes filhos de homens ou de filhos de seres humanos e parte filhos de anjos. E aí alguns vão até dizer que aqueles gigantes mencionados ali no contexto é por causa disso, por causa de anjos tendo relações com mulheres e tendo filhos com elas. Nesse caso, dentro dessa interpretação, o texto bíblico então estaria mostrando que esses anjos caídos, misturando-se com humanos também caídos, geraram uma maldade incrivelmente grande na terra, o que depois resultou no dilúvio, onde Deus fez um limpa nessa coisa, nessa maldade, nessa mistura toda aqui. Essa interpretação é também fundamentada em um texto que está no Novo Testamento, Judas 1:6, que diz o seguinte: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Então alguns vão dizer que Judas está falando aqui exatamente desses anjos que abandonaram o seu lugar no céu, vieram para a terra aprontar uma algazarra tremenda por aqui. E diz o texto, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, alguns vão dizer que dentro dessa interpretação, esses anjos depois eles foram aqui punidos severamente por Deus, estão guardados para o juízo do grande dia. Essa é a segunda interpretação. Agora tem a terceira. Para algumas pessoas, esses filhos de Deus são descendentes de quem? Na verdade, de Caim. Olha só que interessante. Então essa terceira interpretação aponta que esses filhos de Deus seriam descendentes vindo de Lameque. E aqui uma observação importante. Não confunda o Lameque pai de Noé, ok? Porque ali em Gênesis tem 2 Lameque.
Um é pai de Noé e temos esse outro Lameque que é o maligno, descendente de Caim, que é aquele Lameque que inclusive foi o primeiro polígamo que casou com mais de uma mulher e inclusive é citado ali como um assassino no texto, né, se gabando de ter matado 2 pessoas. Nesse caso, então, o texto estaria mostrando como que a maldade se multiplicou, contaminando quase todas as pessoas da terra até aquele momento. E é possível então que dentro dessa interpretação de que os filhos de Deus são descendentes de Caim, né, cainitas, essas filhas dos homens fossem então descendentes de Sete. E aqui estaria também fazendo um contraste, ou seja, as moças ali filhas de Sete, descendente de Adão, foram tomadas por descendentes de Caim, ou dadas em casamento, mas o texto parece indicar que talvez elas foram inclusive tomadas à força, até mesmo raptadas, porque o texto diz tomaram e não casaram. Essa é uma grande possibilidade. E se isso estiver certo, então, temos aqui um grande conflito entre famílias por conta dessa maldade generalizada, e isso gerou maldade em cima de maldade que culminou no dilúvio. Agora então vem a parte interessante. Eu vou falar para você quais são as interpretações que eu acho mais corretas, fazendo uma análise detalhada para você. Então, qual que é a interpretação que faz mais sentido para mim? Fique comigo até o final. Agora eu vou fazer uma análise mais detalhada e no final vou mostrar para você o que eu acho desse texto e você vai poder comentar se faz sentido para você. Antes, um recadinho rápido para você. Quer estudar a Bíblia inteira em videoaulas comigo? Primeiro link aqui no primeiro comentário fixado tem informações sobre o meu curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Olha só, eu começo falando para você sobre a interpretação que é muito defendida, que é a interpretação dos anjos que tomaram mulheres para si. A meu ver, essa interpretação é a mais improvável e fraca de todas. Sim, infelizmente, para a tristeza de muitos que creem nessa interpretação. Eu vou explicar por quê. Anjos, apesar de serem mostrados na Bíblia fazendo missões aqui na Terra, né, a gente lê isso em diversos textos, e eles vêm então pela ordem de Deus fazer essas missões, nunca são mostrados tendo uma vida duradoura, como se fossem seres humanos. Então, anjos, apesar de muitas vezes eles serem mostrados na Bíblia, até mesmo com uma forma humana, eles não viram humanos quando eles vêm aqui. Eles apenas fazem atos pontuais. As menções são de atos pontuais, missões pontuais realizadas, e depois eles voltam normalmente, né, ao seu estado original e não continuam a ter uma vida aqui na Terra como se fossem seres humanos. Logo, a meu ver, crer que anjos desceram aqui, casaram com mulheres e tiveram até filhos, parece ser bem absurdo. Além disso, Jesus explicou que esse tipo de coisa não faz parte da vida de anjos. Observe bem o texto de Marcos 12, 25. Jesus está falando aqui a respeito da ressurreição, diante de um questionamento lá dos saduceus, né, de quando morrer um homem, né, vai estar lá no céu e a mulher morrer, né, e de repente a mulher teve outro marido, de quem que vai ser essa mulher lá no céu? E Jesus vai explicar para eles o seguinte: olha, quando ressuscitarem dentre os mortos, não casarão, não vai ter mais casamento, nem vai se dar em casamento a ninguém, noivar e nada disso. Porém são como, observe que ele utiliza aqui a comparação, os anjos do céu. O que nos mostra aqui que os anjos do céu não têm, né, na sua estrutura, na sua missão, nas suas possibilidades, essa questão de se casar, de tomar mulheres, de ter relações. Além disso, em Gênesis 6:3, observamos que Deus fala exclusivamente aos seres humanos mortais que estavam nesses pecados graves e não menciona nada de julgamento a anjos. Perceba bem no texto. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aqui, né, seria interessante, né, se fosse realmente uma descida de anjos aqui tendo relações com mulheres, que Deus, né, mencionasse um juízo sobre eles também. Mas observe que o juízo é aplicado somente a seres humanos, porque, a meu ver, o que a gente tem ali dentro dessas uniões são uniões de seres humanos. Agora vamos analisar a interpretação de que são os setitas, ou seja, os descendentes de Sete. Essa é uma boa interpretação? Olha só,
Para mim, é uma boa interpretação. Lembrando que todas essas três interpretações, elas são possíveis, né, dentro de algumas argumentações, e o que a gente está fazendo aqui é tentar encontrar a melhor delas. Mas essa aqui dos setitas, a meu ver, não parece explicar muito bem como que a maldade dessa união se disseminou tão rápido, já que o texto parece indicar ali que um grupo de pessoas, né, começou a tomar essas mulheres. Como que isso se disseminou tão rápido por meio de uma ação pontual de alguns setitas que teriam então se casado com essas mulheres da descendência de Caim? Mas é uma interpretação, a meu ver, mais forte do que a dos anjos. Isso é um fato, pois explicaria ao menos uma escalada maior do pecado nessa mistura de famílias de justos com injustos, levando justos a serem atraídos para uma vida de pecado sem limites. Então ela tem alguns pontos defeituosos, mas a gente pode entender que de repente é possível que esses injustos, por meio dessas uniões, tenham tido uma influência tão grande que atraíram então os setitas para a maldade. E a gente sabe que somente Noé sobra de toda essa geração que veio de Adão, Noé e a sua família. Agora, qual que é a melhor interpretação na minha visão? Vou mostrar para você em detalhes e depois você deixa aí nos comentários para mim qual é a visão que você acha mais correta. A interpretação que mais me agrada, na verdade, seria uma combinação. Eu vou te explicar. Uma combinação de duas dessas interpretações. Preste bem atenção. Esses filhos de Deus, a meu ver, seriam, na verdade, os descendentes de Caim, que é uma das interpretações que eu apresentei para você. São chamados ali de filhos de Deus porque nesse contexto é criatura de Deus. São seres criados por Deus e não filho de Deus no sentido de serem homens de Deus, ok? Já expliquei isso lá no começo. Então, os anjos aqui entram como anjos caídos que na realidade influenciam demoniacamente na vida desses homens malignos. São homens que são possuídos pelo maligno, agindo com toda sorte de maldade. Então, ao meu ver, nós temos aqui essa junção de interpretações. Temos sim a ação de anjos ali, caídos no caso, demônios, na vida desses homens que são possuídos pelo maligno. A gente vê ali na descendência, a gente vê Caim, a gente vê Lameque e eles agem com uma maldade terrível. Note que o texto não diz que eles casaram com as mulheres, mas diz que tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Ou seja, eles fizeram uma seleção das mulheres que eles achavam mais formosas e tomaram. Então é possível que aqui, dentro dessa interpretação que eu defendo, eles então raptaram, eles então pegavam essas mulheres para si, porque na verdade eles não estavam autorizados a casar com elas por causa dos setitas, né, da descendência de Sete, que não queria esse casamento com a descendência de Caim. Isso pode ser uma indicação de que eles então raptaram, forçaram essas mulheres e casaram com elas sem consentimento. E isso explicaria a escalada cada vez maior da maldade descrita ali. Por quê? Porque os setitas, certamente, com desejo de vingança, foram sobre eles. E tudo isso culminou no dilúvio derramado por Deus para limpar a terra dessa geração, que infelizmente se transformou em uma geração desviada que se deixou contaminar por todo esse mal, por toda essa coisa, essa ação do diabo aqui no meio deles e a maldade humana também muito forte no coração deles. Somente Noé e sua família acharam graça diante de Deus e foram preservadas. Observe o contraste, preservados. Observe o contraste feito por Deus. Gênesis 6:8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor, e aí a gente já conhece o restante da história. Dessa forma, por mais que esse texto tenha suas dificuldades interpretativas, podemos ver que Deus quer mostrar ali de uma forma clara o quê? Que uniões que têm por objetivo aumentar cada vez mais a escalada do pecado só podem culminar no juízo do Senhor sobre o ser humano, o que de fato ocorreu com o derramar do dilúvio que exterminou todas essas pessoas mencionadas, exceto Noé e sua família, pois Noé era um homem cheio da graça de Deus. Então, queridos, se a gente não conseguir chegar a nenhuma interpretação perfeita, pelo menos nós podemos entender o que Deus reprova nesse texto:
a maldade humana, a escalada do pecado, a distância dos seres humanos da presença do Pai. Isso gera um abismo profundo e juízo severo do Senhor. E para você que chegou até aqui, tem mais uma surpresa para você. Aqui no primeiro comentário fixado tem um link também. Você pode colocar ali em ler mais. Tem um link do meu curso Apocalipse versículo por versículo. Eu vou explicar todos os 404 versículos do Apocalipse. Faz sentido para você aprender esse livro fascinante? Então acesse lá, veja as condições e venha estudar comigo. Bom, vou ficando por aqui. Até o próximo estudo. Aguardo você para ver mais alguns vídeos que eu vou deixar aqui para você. E nos vemos no próximo vídeo. Fica com Jesus.